Estamos de volta com Viver Ciência, hoje falando sobre testes rápidos para diagnósticos clínicos. Você vai conhecer melhor agora o laboratório, onde o grupo de métodos eletroforéticos desenvolve suas pesquisas. Olha só. O laboratório do Grupo de Métodos Eletroforéticos está situado no Instituto de Química, Bloco 1, o qual está localizado no Campus 2 da Universidade Federal de Goiás, campus de Goiânia. Nosso laboratório desenvolve pesquisas relacionadas à instrumentação química, miniaturizada e portátil, ou seja, a gente desenvolve equipamentos muitas vezes de grande porte, a gente consegue reduzir o tamanho desses equipamentos. E isso contribui para a diminuição do tempo de análise, o custo das análises e ainda contribui para a química verde, com a geração de menos resíduos. A nossa equipe é coordenada pelo professor Wendel e é composta por cerca de 15 alunos de diversos cursos, principalmente química e farmácia, e alunos de diversos níveis, como graduação e pós-graduação. Inclusive, estamos abertos a receber alunos do ensino médio para fazer parte da equipe. Ainda mais agora que o governo federal criou a iniciação científica para o ensino médio, ou seja, o aluno do ensino médio tem a oportunidade de vivenciar a rotina de um laboratório de pesquisa, e isso contribui para a futura formação acadêmica desse aluno. Atualmente, nosso grupo está situado num laboratório de em torno de 50 metros quadrados, onde estão os nossos equipamentos destinados às nossas linhas de pesquisa. Porém, com o prêmio FINEP ganho pelo grupo, estamos investindo num novo laboratório mais amplo para aumentar a infraestrutura e garantir uma melhor realização de nossas pesquisas. Professor Wendel, esse novo laboratório, como a gente viu, ele vai ser construído com recursos do prêmio FINEP, mas a UFG também ajudou, né? Deu uma contrapartida. Conta pra gente quais são aí as perspectivas do GME a partir desse novo espaço. Bom, o prêmio recebido da FINEP, em relação ao prêmio de inovação na região centro-oeste, na categoria Instituição de Ciências e Tecnologia, nós decidimos investir integralmente o valor de R$200 mil na construção de um laboratório que acomode melhor aos alunos, de modo que a gente tenha mais espaço e tenha também condições de receber mais alunos para trabalhar no nosso grupo. Bom, esse dinheiro, esse investimento, na verdade, ele não seria suficiente para construir um laboratório com capacidade aproximadamente 4 vezes maior do que o ambiente atual, mas após uma discussão com o ex-reitor, professor Edivar Madureira Brasil, e o atual reitor, professor Orlando Amaral, a UFG se comprometeu a dar uma contrapartida de modo com que esse projeto vire realidade. E para nossa felicidade, o projeto já está em fase final de licitação e a gente acredita que dentro de 6 meses, até o final de 2015, esse laboratório já esteja pronto, de modo que a gente possa mudar o nosso local de trabalho. Bom, a execução desse projeto vai ser fantástica para a pesquisa na região centro-oeste, mas também para o Brasil. Na área da microfluídica, que é uma área específica que a gente trabalha, eu tenho certeza que esse vai ser um dos maiores laboratórios do Brasil em termos de espaço físico. Então a gente vai ter condições de dar continuidade a essa pesquisa desenvolvida aqui por esse grupo de jovens pesquisadores que se dedicam arduamente nos seus respectivos projetos de pesquisa. Caroline, existem no Brasil outras iniciativas como essa do GME para elaboração de testes rápidos? Existem outros grupos de pesquisa que trabalham com outros tipos de dispositivo, mas na mesma perspectiva de diagnósticos rápidos. Um dos pioneiros foram grupos de pesquisa em São Paulo, existem grupos na Unicamp, e na USP de São Carlos, na USP de São Paulo, e existem outros grupos de pesquisa no Nordeste, no Sul e no Centro-Oeste. Vale lembrar que grandes iniciativas, trazendo baixo custo, elas surgem, às vezes, de locais onde a gente menos espera. Então, no caso do papel, por exemplo, o papel é um dos materiais mais conhecidos e mais utilizados na química nos últimos 100 anos. E uma iniciativa, por volta de 2006, 2007, na Universidade de Harvard, no grupo do professor George Whitesides, fez com que o papel fosse utilizado para uma aplicação hoje fenomenal, fantástica, que é a área das análises clínicas. Então, todo o avanço que a gente está observando no Brasil e na verdade, todos os países considerados países em desenvolvimento, se deve à iniciativa tão
gloriosa, vamos dizer assim, oriunda de um grupo que recebe um investimento anual de 2 milhões de dólares. Né? Então, um recado que sempre eu passo para os alunos é que a simplicidade, às vezes, faz a diferença. E isso é um recado que eu deixo para todos os jovens pesquisadores. Por falar em jovens pesquisadores, o senhor foi reconhecido, né, por um órgão de renome internacional como um dos 10 brasileiros mais inovadores com menos de 35 anos de idade. Né? A gente sabe que essa publicação contemplou, a nível internacional, jovens como o Mark Zuckerberg, né, do Facebook. Fala pra gente qual que é a sensação de fazer parte de uma lista desse potencial. Fazer parte de uma lista como essa, na verdade, é um orgulho enorme, mas eu gostaria de deixar bem claro, né, que tudo isso faz parte de toda uma construção da carreira científica, que surgiu desde lá da iniciação científica, durante ainda a graduação, toda a questão do desenvolvimento durante a pós-graduação, na orientação do professor Emanuel Carrilho, que teve papel fundamental na indicação para esse prêmio, e ele também fez parte do grupo do professor George Ortsides, que deu uma excelente contribuição para essa área de pesquisa, e fazer parte de uma lista de 10 nomes dos jovens brasileiros, para mim, na verdade, é uma honra, mas embora seja meu nome que está lá, tem toda uma equipe por trás que faz toda a execução daquela ideia proposta. Nem sempre, às vezes, o caminho que a gente percorre é o que a gente imagina, é o que a gente planeja, né? Mas o objetivo final é sempre o mesmo. E eu divido os créditos dessa indicação com toda a equipe que trabalha comigo desde 2009. Bacana. Professor, voltando então aos testes rápidos, existe um método, um modo menos invasivo de se coletar material para a realização desses exames clínicos? Existe. Nós estamos avaliando o uso da coleta da lágrima para fazer o exame clínico ao invés de tirar sangue. Então, nós conhecemos várias pessoas que quando vão fazer exames de sangue, eles têm uma certa fobia, né? Às vezes não ficam bem relaxados e aí a hora de coletar a amostra de sangue acabam passando mal, antes, durante ou depois. E visando minimizar essa fobia para os pacientes, o uso dos dispositivos microfluídicos, miniaturizados também, eles têm como objetivo usar a menor quantidade de amostra possível. Mesmo assim, às vezes é um pouco doloroso dar uma espetada no dedo para coletar aquela única gota de sangue. Então, visando tentar buscar um outro fluido biológico, vamos dizer assim, uma outra amostra, vários alunos vêm desenvolvendo projetos no nosso grupo, usando uma impressora tridimensional, usando sensores fabricados com lápis e papel, lápis com transparência, e fazendo testes de glicose, por exemplo, na lágrima. Então, você pode colocar o dispositivo perto do seu olho, e coletar aquela pequena amostra de lágrima e você pode monitorar não só a glicose, mas também o ácido úrico, pode medir o pH, tudo isso daí junto com determinação de alguns compostos simples, como sódio e potássio, podem fazer parte de um novo leque de aplicações que estão ainda em fase de testes, mas os resultados preliminares são bastante promissores. Aí existe uma correlação entre o teor de glicose na lágrima, com sangue e com plasma e também com a urina, que podem ser usados perfeitamente para fazer um diagnóstico para diabetes. Por que isso não é feito ainda no Brasil, essa análise a partir de uma lágrima, por exemplo? Essa é uma excelente pergunta, né? E ainda não existe no mercado, porque para fazer um diagnóstico com a lágrima é necessário você ter um dispositivo que tenha parâmetros analíticos como seletividade, sensibilidade, suficientes para você diagnosticar ou detectar pequenas quantidades numa amostra talvez não muito rica em volumes, né? Então, para isso é necessário você melhorar toda a parte de desenvolvimento químico, garantindo a seletividade e a sensibilidade. E, felizmente, o trabalho de dois doutorandos do nosso laboratório tem dado um início a um desenvolvimento brilhante que permite uma melhora significativa no funcionamento desses dispositivos, permitindo assim o uso da lágrima para fazer um diagnóstico de diabetes, por exemplo. O Viver Ciência de hoje chegou ao fim. Eu quero agradecer a presença do professor Wendel Coutro no nosso programa. Obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade. E da sua aluna, Caroline Almeida. Obrigado, Caroline. Obrigada a vocês. Obrigado também a você que nos assiste.
Lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa no site da TV UFG e nas redes sociais. Até a próxima!